2 Reis capítulo 4, vamos fazer a leitura. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado os credores para levar meus filhos para serem escravos. Aí Eliseu perguntou: o que é que eu posso fazer? Me diga, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem senão uma botija de azeite. E então ele disse a ela: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, muitas vasilhas. Então entra e fecha a porta da tua casa, tu e teus filhos, e coloca o teu azeite em todas as vasilhas, e vai colocando à parte a vasilha que tiver cheia. Partiu, pois, ela, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, trancou dentro de casa com os filhos. Esses lhe chegaram as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: traz mais uma vasilha. Mas ele respondeu: acabou-se, não tem mais vasilha. O azeite parou. Então foi ela falar ao profeta, ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e o resto faz a fogueira santa de Israel. Não, e o resto, tu e os teus filhos vivam do resto. Amém? Pessoal, não é uma doutrina. Hoje não é uma doutrina, é uma palavra. Eu pretendo trazer uma palavra de ânimo para a igreja. Irmãos, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um livro de milagres. Em quase todas as páginas da Bíblia, um milagre ou outro, ou aliás, página não, perdão, é exagero. Todos os livros da Bíblia, nós vamos encontrar registrados algum milagre. Milagres operados, muitas vezes mexendo no ecossistema, na natureza, no organismo humano, enfim, Deus operando milagres dos mais absurdos, dos mais extraordinários, e a gente vê milagres e milagres acontecendo. Não é diferente no Novo Testamento, somente os evangelhos, o livro de Atos, são livros recheados de registros, de milagres que Jesus realizou, que os apóstolos realizaram. Mas uma coisa vinha me chamando a atenção, em relação a esses milagres, que nós vimos a maioria das pessoas receberem. Se você prestar atenção, em quase todos os milagres registrados na Bíblia, nós vamos ver o homem falando com Deus, Deus falando com o homem, e Deus orientando o homem a fazer alguma coisa. Nem que seja apenas orar, mas orientando o homem a fazer alguma coisa. E por isso eu escolhi esse texto para a gente analisar aqui, que milagre, porque eu tenho certeza, a gente podia cantar aquela música aqui hoje, mestre, eu preciso de um milagre, né? Eu tenho certeza que 99,99999% das pessoas que estão aqui dentro agora, que estão me acompanhando essa mensagem, seja ao vivo, aqui no canal Missão de Fé Oficial, seja gravado no canal Pastor Jadel Fernandes Oficial. Eu tenho certeza absoluta que 99,9% das pessoas estão esperando ou prezando de um milagre. Só, irmãos, que, como eu disse, que para que um milagre possa acontecer, é necessário algumas ações da parte do indivíduo que está solicitando o milagre. É necessário algumas ações, algumas atitudes da parte do indivíduo que está precisando, ou esperando, ou clamando pelo milagre. Por exemplo, até mesmo quando o indivíduo não crê. Jesus, andando pelas ruas de Jerusalém, chegou no lugar chamado Tanque de Bethesda. Havia um tanque onde muitas pessoas estavam ali, esperando as águas ser agitadas. O primeiro que entrava lá dentro, saía curado de alguma doença que tivesse. Jesus chega, encontra um paralítico e pergunta: ei, você quer ser curado? E ele conta a história: Senhor, eu quero. Agora, quando eu vou entrar na água, vai outro antes de mim? Aquele homem nem sabia quem era Jesus.
Jesus nem perguntou o nome dele, ele nem perguntou o nome de Jesus, tanto é que depois que ele foi curado, ele levou a cama dele, e era proibido, era no sábado, e os fariseus perguntaram: quem foi que mandou te levar a tua cama? O homem que me curou. E quem te curou? Ele disse: eu não sei. Então aquele homem recebeu um milagre, irmão, sem sequer crer, simplesmente porque Deus estava operando ou manifestando o seu poder. Porque sim, quando Deus vai fazer milagre, na maioria das vezes, por isso que eu estou colocando a maioria, nem sempre, é preciso que o homem faça alguma coisa, principalmente crer. Mas em outros casos, Deus é tão grande, tão poderoso, ou todo poderoso, que Ele é capaz de fazer um milagre na tua vida, mesmo sem você crer. Deus é tão grande, tão poderoso, que é capaz de fazer um milagre na tua vida, mesmo sem você, mesmo que a tua fé esteja fria, mesmo que a tua fé esteja minguada, mesmo que a tua fé esteja fraca, Ele tem poder para isso, e Ele mostrou isso na história, alimentando quase 3 milhões de judeus no meio do deserto, que a única coisa que sabiam fazer era reclamar. Saiu do Egito, né, 40 anos caminhando no deserto, o povo sabia reclamar, e Deus fazendo milagre, chovendo pão para comer. Quando o povo abusou do pão: nós quer carne, mandou codorniz. O que é que vocês querem mais? Água para beber? Tira água da rocha. Deus sustentando um povo incrédulo, que sequer acreditava, porque sim, Deus opera milagre mediante a fé das pessoas. Muitas vezes Ele diz: grande é a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas muitas vezes, para provar e mostrar que Ele é Deus, que Ele não depende de mim nem de você para fazer o milagre, Ele opera mesmo que as pessoas não acreditem, mesmo que as pessoas não creem. Nós vimos esse exemplo logo na saída do Egito, quando Deus tirou o povo do Egito, levou lá para frente do mar, um lugar chamado Pirairote. Senhor, o mar. Aí o povo já vai: Moisés, nós vamos morrer aqui, nós temos que ficar lá no Egito, nós vamos morrer aqui, Faraó vai pegar a gente aqui, não tem para onde ir. E Deus disse: Moisés, levanta o cajado. Deus fez soprar um vento oriental naquela noite, e colocou uma tempestade lá, para os egípcios não se aproximar, e aquele vento foi abrindo o mar, de modo que o povo passou a pés enxuto. O próprio Moisés, em dado momento, duvidou. Quando Moisés foi dizer: Senhor, o povo está pedindo carne, mas aonde é que eu vou arrumar carne para dar de comer 3 milhões de pessoas, Senhor? Nem o gado inteiro do mundo tivesse aqui, não dava para esse povo comer. E Deus disse: espera para amanhã. No dia seguinte, não me lembro, mas não sei quantos quilômetros de comprimento, de largura e uma altura de mais de 1 metro, era carne para todo lado. Deus fez um milagre na vida, e operou na vida de pessoas, no mistério de pessoas, em momentos até mesmo que as pessoas não estavam mais acreditando. Relembra de Abraão? Você esperar um Deus que criou o céu, o Deus que criou o céu, a terra, o mar em 7 dias. Deus que criou tudo isso que nós estamos vendo: a vegetação, os animais, os seres humanos, o sol, a lua, as estrelas. Fez a porção seca separar da porção molhada, que o mar, e a porção seca, que é a terra. Deus fez isso em 7 dias, e Abraão tem que esperar 25 anos para Deus fazer o milagre de gerar um filho. E há de convir, se você conhece a história, você vai ver que Abraão já estava desacreditado. Por quê? Não porque ele duvidasse de que Deus podia fazer, mas ele estava desacreditado, olhando para ele, que já estava velho e não conseguia mais gerar filhos. Tanto é que um dado momento, ele disse para Deus: Senhor, não, dá a minha herança para o Ismael mesmo. Ele disse: não, Abraão, não, o Ismael vai ser abençoado, mas a tua herança vai ser de um filho gerado no teu ventre. E quando o anjo visitou Abraão e Sara, o anjo chegou, foi falar com Abraão, a Sara foi fazer comida, o anjo lá fora dizendo: Abraão, é o seguinte, eu vim aqui para te dizer, enquanto a Sara fazia a comida lá dentro, eu vim aqui para te dizer que daqui 1 ano, tua mulher vai estar segurando um menino. A Sara lá dentro riu. Aí o anjo falou aqui: ô Sara, por que você está rindo? Ela falou: estou rindo não, você riu sim. Por isso que o nome do menino vai ser Isaac, que quer dizer riso. Porque ele já não estava acreditando mais, irmãos. Não que Deus não podia fazer, mas por causa do tempo.
Porque quando a gente começa a olhar para nós, para a nossa insignificância, por quanto nós somos pequenos, a gente começa a duvidar de que Deus possa fazer algo que nós não imaginamos que vai ser feito. Quando a gente olha para a circunstância, a situação, e vê já que está tudo perdido, a gente olha para todo lado, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para esse, para aquele, a gente vê, não tem mais como acontecer, não tem mais como se resolver, não tem mais como isso se emendar, é impossível. E você diz, não, mas o meu Deus pode, mas lá dentro do teu coração tu diz, mas não vai acontecer. É ou não é assim? Aí Deus fala alguma coisa, e o tempo vai passando, tuas forças vão se esgotando, e quanto mais o tempo passa, mais frio você vai ficando, e mais frustrado você vai ficando, e mais desacreditado você vai ficando, que aquele milagre vai acontecer. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, meu irmão. Por que é que o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe nele em 7 dias, e não pode fazer o teu milagre no estalar de dedo? Claro que Ele pode. Mas é porque Deus trabalha com o tempo e as circunstâncias. Deus espera, Deus deixa o tempo passar para tratar a tua vida, para trabalhar a tua vida, para trabalhar a tua fé, para quanto mais impossível você começar a não, se fosse hoje ainda dava, mas amanhã não dá mais. Aí você vai dizer, não Senhor, se tivesse sido ano passado, podia até ter acontecido, mas já está com 5 anos, não tem mais como. Aí Deus vai, chega e faz. Olha o que estava acontecendo na vida dessa mulher, pastor Zezinho. A mulher está desesperada, o marido dela era profeta. O marido dela morreu, só que ele deixou dívida. Eu tenho uma pregação sobre isso, antiga, que é falando, né, de pessoas que morrem e deixam dívidas para os seus parentes, mesmo sendo homens de Deus. Mas hoje eu quero falar aqui na questão do milagre, não quero falar desse ponto aí. Aquela mulher, o marido dela morreu e o tempo foi se passando, mas ele deixou dívidas. E viúvas em Israel, irmão, eram pessoas que passavam extrema dificuldade. Ela esperava por um único auxílio do governo, que era o dízimo que acontecia a cada 3 anos. De acordo com Deuteronômio 14, verso 22 ao 29. Todo ano o judeu ia para Jerusalém comer o próprio dízimo dele, celebrando a Deus. No 3º ano, ele dava o dízimo para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Deuteronômio 14, do 22 em diante, pode ler que está lá assim. Aquela mulher estava passando extrema necessidade, extrema dificuldade, não tinha de onde tirar dinheiro para pagar. E chegou o tempo que a dívida se venceu. Olha Deus, olha, presta atenção no tempo. Porque Deus trabalha com o tempo, com as circunstâncias. Deus espera a circunstância piorar o máximo, o tempo passar o máximo, para que tudo pareça cada vez mais difícil e mais impossível, para Ele poder agir. O tempo foi passando, a dívida se venceu, o credor, o dono da dívida, chegou lá e disse, eu vim receber minha dívida. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas é semana que vem. Se você não tiver dinheiro, a lei de Moisés, a lei judaica me dá direito de levar teus filhos escravos para trabalhar para mim durante 7 anos. E a mulher entrou em desespero. Olha a situação que chegou. A esposa de um homem de Deus, de um homem temente a Deus, de um profeta, não sei o nome dele, discípulo de profeta, homem de Deus, temente a Deus. Chegou àquele ponto em que aquela mulher estava desesperada. Aprende isso aqui, irmão. Aprende uma coisa. O que acontece com o ímpio, acontece com a gente também. Um ímpio desenvolve câncer. Nós também podemos desenvolver. O avião do ímpio pode cair, o carro do ímpio pode virar, a moto do ímpio pode bater. Nós também. O ímpio pode levar um tiro, uma bala perdida, pode ser assaltado, pode até morrer. Se sendo inocente, pode. Com a gente também pode acontecer o mesmo. Era o que estava acontecendo aqui. Aquele homem era homem de Deus, criou seus filhos no caminho do Senhor. Tinha uma mulher que era uma serva de Deus, mas estavam passando por um momento de crise.
por um momento crítico, por um momento de dor, de desespero. Quem é mãe pode imaginar isso. Pode levar qualquer coisa de uma mãe, meu filho. Não, até a máquina de lavar, pode ou não pode, irmão? Pode levar até, mas não pode levar qualquer coisa, mas um filho não. E ali chegou aquele ponto. O tempo passou, a dívida venceu. O que ela tinha para pagar a dívida era os filhos. Ela entrou em desespero, ela ficou desesperada, ela não sabia o que fazer. Como ela não tinha recurso para pagar, ela não tinha uma viúva pobre. Quem quer dar prestígio a uma viúva pobre? As pessoas dão prestígio para pessoas importantes. Aí você vê como é que se trata pessoas que chegam nas igrejas. Tem obreiro que é especialista, é o olheiro da igreja, ele fica olhando ali. O irmão chegou em quê? Num Celta, num Gol Bola, num Fiat, não sei o que mais. Ou o outro chegou ali numa Land Rover. Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? Sente aqui desse lugar aqui. As pessoas dão prestígio, dão valor a pessoas que são socialmente importantes. Então quem ia dar prestígio para uma pobre viúva que não tinha nada? Mas o que foi que ela fez? No desespero, na agonia, ela correu até um homem por meio de quem Deus realmente falava. Imagina os pregadores de hoje pregando um texto desse, hein, presbítero Felipe? Um falso profeta pegando esse texto aqui. Vai dizer que eu sou homem de Deus. Você acha que não tinha falso profeta aqui? Tinha falso profeta, tinha falsos pregadores, sempre teve. Lê as histórias o livro dos profetas, você vai ver que Israel sempre teve falso profeta. Mas aquela mulher, ela sabiamente, como era uma serva temente a Deus, mesmo na hora do desespero, ela não foi fazer a campanha de 7 semanas com falso profeta. Ela não foi para o culto animado, onde vai tocar as músicas animadas, com os canhões de luzes e canhões de fumaça. Ela não foi onde tinha o envelope ungido, o martelo ungido, a marreta ungida, a água ungida, não. Ela foi onde ela sabia que realmente ia sair uma palavra verdadeira de Deus. Porque aquela mulher, irmã, ela queria ouvir Deus falar. Nada podia falar com ela, ela não aceitava nada. Eu não quero saber o que é que homem tem para dizer. Eu não quero saber o que é que profeta tem para falar. O que é que campanha tem para dizer. Eu quero ouvir Deus falar. E ela recorreu à fonte. As pessoas naquela época, diferente de hoje, eles não tinham Bíblia em casa. Os livros da Bíblia eram escritos em rolo de cor. Estavam sendo escritos, né? Nós estamos aqui em Reis. Nesse tempo aqui, nós tínhamos Gênesis. Nesse tempo que essa mulher estava aqui, irmão, nesse tempo aqui da história, que essa mulher estava vivendo isso, só tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, só tinha esses 5 livros. Não tinha os profetas ainda. Os profetas ainda estavam ali, começando a viver o momento dos profetas. Ele só tinha a lei. E quem é que tinha a lei? Quem tinha os livros da lei eram os reis, que era obrigado a ler uma vez por ano. Eram os profetas, os sacerdotes. Então, como ela não tinha uma Bíblia em casa para investigar, para saber qual era a direção de Deus, ela não foi em qualquer lugar também. Ela foi onde ela sabia que realmente essa é uma palavra de Deus de verdade. Porque, meu irmão, se ela vai em qualquer lugar, ela ia ser enganada. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que aquela mulher foi em todo lugar que você possa imaginar, gastando tudo que tinha e indo de mal a pior. Você lembra disso? Acho que é Mateus 12, né? Aquela mulher foi em tudo que era feiticeiro, bruxo, macumbeiro, médico e tudo mais, irmão, procura de milagre, e não encontrou nada. E foi gastando, pagando, gastando, pagando, gastando. Essa aqui, ela foi direto na fonte. Olha o ponto importante, irmão, para receber o milagre. O tempo passou, a circunstância é crítica, o momento é difícil. Isso aí muitos de nós estão passando. Mas aonde que eu vou para clamar por socorro de verdade? Ela foi ao profeta, porque o profeta falava, Deus falava realmente pelo profeta. Ou seja, em outras palavras, para hoje você deve ir a Deus. Você deve ir a Deus. O
povo de Israel naquele tempo, meu irmão, nem orar o povo praticamente não orava. Orava, oração, mas o povo era assim, tão cheio de regras, que quem orava por eles era o sacerdote. Todo dia lá no templo, tinha um altarzinho pequenininho, mais ou menos de 1 metro, por 40 centímetros quadrado, tinha brasa dentro, o sacerdote entrava todo dia, 3 horas da tarde, e ali ele acendia o turíbulo, né, como chama na igreja católica, o turíbulo, o incensário, e balançava, e a fumaça subia, e ali Deus estava ouvindo aquela oração. Ela tinha que esperar por isso. Mas nós hoje não temos mais isso. Ela tinha que esperar o sumo sacerdote uma vez por ano. Ai, tomara que chegue logo. Quando é o dia da festa? Qual é o dia da festa mesmo, meu Deus do céu? Do Yom Kippur. O dia da purificação. Qual é o dia do Yom Kippur? Que eu estou precisando demais, Senhor. Precisando demais que o Senhor me dê uma resposta. Tomara que chegue logo o dia do Yom Kippur. Olha aí, menino, no calendário, que no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote vai entrar no Santo dos Santos e vai falar com Deus e vai trazer bênção para nós. Só que nos dias de hoje, o Santo dos Santos, meu irmão, já está lá na glória. O véu foi rasgado. Nós temos acesso direto lá para... O véu foi rasgado, nós temos o acesso direto. Eu não preciso olhar para o calendário, esperar uma vez por ano um representante subir o monte ou entrar no santuário, porque eu posso entrar no santuário no dia, na hora, no instante que eu quiser e falar com Ele, está sentado no trono. O véu foi rasgado, Ele nos deu acesso. Então vai na fonte, irmão. Para de depender de fronha ungida, martelo ungido, marreta ungida. Para de achar que botar dinheiro em envelope vai resolver teu problema, vai trazer milagre, vai trazer cura, vai mudar. Isso não vai, só vai piorar a tua vida. Vai na fonte. Vai na fonte. Aquela coitada daquela mulher, meu irmão, do jeito que hoje é uma igreja colada na outra, daqui uns dias tem 4 igrejas aqui coladas uma na outra. E é bom isso. É bom porque o apóstolo Paulo disse que é importante que entre nós surjam os hereges para se revelar realmente quem são os verdadeiros. Vai na fonte. Você não tem que arrodear, meu. Não, mas eu tenho que esperar os irmãos para ir no monte. Não, tem que esperar a oração da hora nona. Até isso o pessoal coloca, né? Até isso o pessoal coloca, a oração da hora nona, 3 horas da tarde. Não, tem que esperar a oração da hora nona. Eu tenho que esperar a campanha da oração lá na igreja. Eu tenho que esperar as 7 semanas, 21. Não, meu irmão. Entra no teu quarto, ora em secreto, que o Pai que vem em secreto te recompensará. O Deus, a Bíblia diz que sabe o que você precisa antes de você pedir para Ele. Tu abre a geladeira, está vazia, a despensa está vazia, olha o diagnóstico médico, é o pior possível, tu vai falar com Deus, Ele já estava sabendo. Paulo, eu estou passando por isso porque eu estava sabendo já. Mas então por que precisamos falar com Ele? Porque exatamente, meu irmão, tudo isso tem um propósito. Olha quanto tempo que aquele homem tinha morrido, o profeta tinha morrido, o homem de Deus tinha morrido, e aquela mulher talvez não tinha mais buscado a Deus, decepcionada porque o marido tinha morrido. Aquela mulher talvez decepcionada pela luta que estava passando, mas chega tudo tem um motivo. Irmão, nada acontece na nossa vida por acaso. Às vezes você esfria, desanima, aí vai, passa o tempo sem buscar Deus, Deus vai, proporciona, causa ou permite uma situação como essa, para poder você ir na fonte buscar Ele. E ela foi. É lá que você tem que ir. É lá no teu secreto. Lá no teu escondido. Não tem que ir no monte, na igreja com ar-condicionado, o altar tem que ser bonito, a poltrona do pastor tem que ser uma poltrona de rei. Deus vai estar lá, não é lá no teu quarto, meu irmão. Não, mas eu moro numa casa de taipa, a minha cama é de palha, é lá no teu quarto, meu irmão. Deus está lá. Não importa. Não, mas é porque eu sou pobre demais, aqui é tudo simples. Deus está aí, meu irmão. Deus está aí, bem aí, tu não está vendo Ele, mas Ele está aí. Vai na fonte. Não, mas tem que ser de madrugada, só pode ser se for depois da meia-noite. Não importa a hora, não importa o lugar, não importa a posição, se é deitado, se é de joelhos, se é em pé, se é lavando a louça, se é dirigindo o carro, se é pilotando a moto, se é na fila do banco, aonde for, fala com Ele, que Ele vai te ouvir. Ela foi na fonte. E quando você vai na fonte, você recebe resposta. Você crê?
Quando você vai na fonte, você recebe resposta. Você recebe direção. Quando você vai na fonte, você recebe resposta. Quando você vai na fonte, você recebe direção. Mas se você for no canto errado, pastor, minha vida financeira está uma miséria. Oh, minha filha, como é que está o seu dízimo? Está em dias? Pastor, meu filho está na bandidagem, nas drogas. Minha filha, você fez a campanha do envelope amarelo? Ô pastor, meu marido está me traindo, arrumou um amante. Minha filha, você fez a campanha do envelope azul? Minha filha levou a rosa, botou no canto mais alto da casa, deu 3 pulinhos para cima, virou cambalhota. Meu filho está preso nas drogas. Você deu um nó na camisa e trouxe para a igreja. Vai na fonte errada, recebe a orientação errada. Vai nos pés do Senhor, lá no teu quarto em secreto, recebe a direção certa. Ele vai dizer, Ele vai falar, Ele vai mandar. Pastor, mas eu já fiz tanto sacrifício, por isso não aconteceu, porque Deus não quer teu sacrifício. Deus quer que você vá na fonte. Deus quer a tua intimidade, quer a tua comunhão, quer que você se achegue a Ele. Deus quer a tua obediência. E a mulher foi na fonte, evangelista Heitor. E o profeta falou o quê? O que é que eu posso fazer por você, minha filha? Eu não tenho, ou seja, eu não tenho dinheiro, você sabe, eu não posso fazer nada. Mas me diga uma coisa. Aí na hora Deus já deu a revelação. Ela foi buscar, ela foi falar com o profeta, porque ela, não é porque ela foi com o homem, ela foi falar com o profeta, que ela sabia que ele tinha uma direção de Deus. Aí na hora Deus revela, você tem o que em casa? A única coisa que eu tenho lá na minha pobreza é uma botija com azeite dentro. Pronto, faça o seguinte, vá nos seus vizinhos, tudo que é de vizinho, pegue vazia, mas pega muita vazia, mas pegue muita mesmo, não tenha pena não. E vá para dentro de casa, entre com seus filhos, tranque a porta, pega essa botija que tem com azeite e vá derramando nas vazias. Quando a vazia encher, aí você coloca lá parte. Pega a outra, derrama de novo, quando a vazia encher de novo, você coloca a parte. E assim você vai fazendo. Você está entendendo, né? Ela com a botijinha de azeite dela, talvez o tamanho desse copo aqui, encheu litros e litros e litros, né? Aí quando ela foi lá e foi fazer. Foi lá e foi fazer, e foi fazendo, e derramando, e quando enchia, coloca a parte. Traz outra, bora, enchia, puxa, coloca a parte. Traz outra, traz, enchia, coloca a parte. Traz outra, e tem mais não, acabou. Naquele momento que ela disse, acabou, o azeite milagroso que estava saindo da vazia dela, parou de jorrar. Pronto, acabou, suficiente. Quando ela disse, a direção que Deus me deu foi essa. Pronto, estou com as vasilhas tudo cheia de azeite, caro. Especiaria caríssima. Servia de perfume, servia para remédio, servia para massagem, para um monte de coisa. Um azeite, um monte de coisa, não sei nem dizer. Para comida, para alimento, um monte de coisa. Ela encheu tudo, um monte de coisa ali, correu lá no profeta e disse, profeta, fiz o que você mandou, as panelas estão lá tudo cheias de azeite. Isso significa que ela foi mais uma vez aonde? Na fonte de novo. Foi na fonte de novo. Agora tu já imagina se aquela mulher cresce os olhos. Eita, não, agora eu estou rico, precisa mais falar com Deus não. Oxi, você é besta? Não, precisa mais ir lá não. Fazer o que eu quiser aqui, pronto. Ou então, se ela resolve, não, já fui no profeta lá, vai que ele vai, não, eu vou no outro agora, porque vai, né, que vai. Olha o profeta, está cheio de azeite lá em casa, as vasilhas estão tudo cheio de azeite. Ô minha filha, está mesmo? Traga tudo para cá e dê de sacrifício na igreja. E a mulher volta para casa na miséria de novo e os filhos vão ser presos. Mas ainda bem que ela foi humilde, continuou confiando e foi lá na fonte de novo. Porque quando o milagre começa a acontecer, você não precisa parar de orar. Quando Deus começa a operar e começa a ver Deus fazer a coisa, a situação mudar, você tem que continuar orando. Tem que continuar buscando, pedindo direção, estudando a Escritura, lendo a Bíblia, aprendendo a palavra e fazendo o que Deus está mandando. E foi isso que ela fez. Ela foi lá no profeta e disse, profeta, fiz o que o senhor mandou. Lá em casa as vasilhas estão tudo cheias de azeite. O profeta aqui surpreende qualquer pastor, pregador ou profeta do século atual. Ele dá 2 direções para ela.
Agora, minha filha, faça o seguinte, a direção de Deus. Você veio na fonte, Deus vai dar a direção agora, como é que você resolve esse problema. Primeiro, Ele vai calcular a dívida, calcula o preço do azeite, a parte do azeite que cobrir a dívida, você dá para ele, paga a dívida, se livra desse negócio. E não compra mais fiado não. É difícil, né? E o que é que eu faço com o resto, profeta? Imagina tu falando isso, imagina tu ganhando R$1 milhão e contando para o pastor. Pastor, eu ganhei R$1 milhão. Oh, meu filho. Oh, meu filho, vamos almoçar lá em casa. Gostando de você, rapaz, vamos almoçar lá em casa, bora, pai. Mas nós saímos juntos. Você é meu amigo demais, pai, dos irmãos tudinho aqui, ó. Você é meu amigo, eu gosto de você. Mas não. O profeta surpreendeu mais uma vez. Pega o azeite e vende, paga a conta. Se livra, alivia esse teu fardo. Porque Deus faz milagre para aliviar o fardo, né? Para trazer paz, tranquilidade, para glorificar o nome dEle. Segundo, pega o resto do azeite e vende. E administra esse dinheiro para tu viver do resto. Aí tu não vai mais passar fome nem miséria, tu vai viver do resto, vai ter fartura na tua casa agora, todo dia da tua vida. Ela talvez não ficou milionária, mas ficou abastada. Como mulheres viúvas em Israel passavam muita dificuldade, eram desprezadas, agora ela tinha um fundo de pensão. Agora ela tinha uma poupança, uma aplicação na Selic, no Tesouro Direto, onde está dando a renda todo mês. Aí quando ela precisava, ela pegava um pouco de azeite, ia vendendo, ia comprando as coisas que ela precisava. Porque quanto mais os anos se passavam, olha como o profeta é inteligente. Quanto mais os anos se passavam, mais o azeite se valorizava. Então, ele ia acima da inflação, diferente do real brasileiro, né? Ele ia acima da inflação. A inflação ia subindo, mas o valor do azeite era mais alto sempre. Ela sempre tinha dinheiro mais do que a inflação. E assim aquela mulher fez. Ela pagou suas dívidas. Ela agora obteve uma renda para poder sobreviver com seus filhos. Parou de ser humilhada, saiu da miséria. Por quê? Recebeu a bênção, o milagre que ela procurou de Deus, sem o profeta enfiar a mão para tirar R$1 do bolso, porque ele não tinha, porque se ele tivesse, com certeza ele tinha dado. Mas a vida daquela mulher foi mudada, e tudo por quê? Porque ela foi na fonte, ela foi no lugar certo, pedir direção à pessoa certa, a Deus, buscar direção em Deus, na palavra de Deus, e não em revelamento, em revelação, em sonho, em visão, em coisa extraordinária. Ela buscou em Deus, na palavra de Deus. Não é um sonho, não é porque eu sonhei. Ok, irmão, que bom que você sonha, né? Glória a Deus por isso. Aí bem, é bom demais. Eu quase não sonho, meu irmão. E quando eu sonho é desgraça, é ruim, não nem contar. A vida dela mudou. Irmãos, que a gente aprende aqui, que esse Deus que fez esse, parece tudo tão simples, não parece não, irmão? Era só uma mulher conversando com um homem que era chamado de profeta, é só uma mulher conversando com um homem. O problema é esse, aquele outro, olha, faça assim, vá lá, faça isso, aquilo outro. Voltou aqui, eu faço agora, vende o azeite, paga a conta, vive do resto. Não, ninguém viu o anjo andando com bandeja de ouro. Ninguém viu o Power Ranger, anjo Power Ranger com espada na mão, tocando espada com outro. Ninguém viu ninguém sapateando, rodopiando, falando língua estranha. A gente viu Deus falando legitimamente, audivelmente, numa linguagem simples, dando uma orientação, porque assim é a palavra de Deus, irmão. E Deus nos dá direção. Eu não sei o que é que você está precisando. Eu não sei que tipo de situação você está passando, qual milagre você está necessitando, mas eu sei de duas coisas: que o meu Deus, o Deus que você serve, Ele pode fazer muito além do que isso que você está precisando. E a segunda coisa que eu sei é que se você quer realmente esse milagre, vai buscar a orientação nele, na fonte, na palavra, a palavra genuína, verdadeira, sem mistura, sem diluição.
sem misticismo, sem pragmatismo, sem religiosidade, sem sacrifícios, apenas obediência. Apenas busca Ele, fala com Ele, irmão. Aquela mulher fez o que? Ela foi sincera. Aquela mulher foi sincera, porque Deus, irmão, nunca vai responder uma oração mentirosa, uma oração hipócrita. Aquela mulher podia ter dito: ô profeta, o meu marido é um homem temente a Deus, a dívida se venceu, o homem está vindo aí para prender os meus filhos. Tudo bem, profeta, mas Deus deixar os meus filhos serem presos e morrer escravo, amém, amém, amém. É bom, é a vontade de Deus, é bom. Ela não, ela não ia ser, o coração dela não estava falando isso. O coração dela estava dizendo: eu sei que Deus tem vontades estranhas, eu sei que Deus trabalha de formas estranhas, mas eu não quero que meus filhos sejam escravos. Não quero, Senhor, não quero. Ela não foi naquela mentira: tá bom, Senhor, tá ótimo. Igual o cara passa na maior dificuldade do mundo, com a despensa tudo vazia, aí vai fazer oração, dizer: obrigado, Senhor, mas o coração dele está dizendo o quê? Não, Senhor, eu queria ter mais, não é assim? Aí qual que dos dois Deus está ouvindo? Deus está ouvindo a oração da voz que é hipócrita e o coração que está falando a verdade. Deus não vai responder essa oração. Mas se você for na fonte, falar com Ele, estudar a palavra dEle, aprender a direção que Ele dá na palavra, e buscar na fonte para Ele falar contigo, fala com sinceridade. Não tenha medo de falar as verdades para Deus, com temor e tremor, se tremendo, mas não tem medo de falar a verdade. Rasga o coração. Somente esse tipo de oração é que Deus responde. Você pode ser o orador mais eloquente. Aquele pessoal que quer falar bonito, né? Yahuwah, Yahé. Tu estás entronizado entre os querubins da glória, no teu trono majestoso, mais sublime, não sei o que mais. Aí chega o matuto e diz: Senhor, é para o mod, é para o quê? É para o mod, é para o quê, Senhor? Não está doendo, não está difícil o negócio, está ruim a coisa, está preta, Senhor, o negócio não está dando certo. Deus vai ouvir a oração que é feita com sinceridade. Publicano e o pecador. Publicano: Senhor, obrigado que eu não sou igual a esses aqui, ó. Jejum 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. O pecador lá atrás, não vou nem olhar para o céu, Senhor, eu sou um pecador, nem mereço estar aqui. Deus ouviu a oração dele. Porque Deus não gosta de hipocrisia, Deus gosta de verdade. Busca na fonte. Qual é a fonte hoje? É a palavra dele escrita. E vai lá, num lugar em secreto, lá na tua casa, sozinho com ele, fala com ele, derrama com ele, fala com ele. E ele pode, ele tem o poder para fazer. Não desiste de pedir, não desiste de falar, não desiste. Mas se não for a vontade de Deus, como é que eu vou saber a vontade de Deus se eu não orar e se Ele não me der resposta? Eu vou fazer que nem Paulo. Paulo disse: eu orei 3 vezes para Deus afastar o demônio de mim, que me esbofeteava. E ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Paulo só parou de orar quando Deus respondeu. Quando Deus respondeu, ele parou. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmão. Deus está te vendo, Deus está te contemplando, Ele sabe o que você precisa. Vai na fonte, fala com Ele. Fala com sinceridade e com verdade. Pastor, quantas horas mais ou menos para me estar orando? Tem gente que ora 2 horas, não falou nada com Deus. É só para criar caroço no joelho, para poder aparecer de bonito por aí, que tem caroço no joelho. O outro orou 5 minutos, que nem o rei Ezequias, virou para a parede e chorou e disse: eu lembro. 2 minutos de oração. E Deus disse: volta, Isaías, que eu ouvi a oração do homem. Não importa se vai ser horas ou se vai ser minutos. O que importa é que seja feita de verdade e com sinceridade, de um coração sincero, falando com Deus, Ele vai te ouvir. Nós vimos a participação daquela mulher naquele milagre. Falei para vocês no começo. Muitos milagres Deus faz para mostrar que Ele não depende de nada nem de ninguém. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Deus fez tudo do nada. Deus simplesmente falou, o verbo em ação. O verbo quem era em ação? Cristo. O Deus da eternidade. Ele disse: haja luz. Uma bola bem grande apareceu lá no céu. Ele disse: é a lua. Depois ele disse: haja luzeiro no céu. Apareceu as estrelas.
Depois ele ordenou de novo: apareça um astro maior. Puf, o sol. Aí agora ele disse o seguinte: para ficar melhor, vamos separar a luz grande da luz pequena. É a luz grande, brilha 12 horas, para ficar tudo claro. A luz pequena vai ficar 12 horas para clarear um pouquinho na escuridão da noite. Ele só falou e aconteceu. Será que esse Deus mudou? Deus não fica velho, cansado como nós. O tempo passa, Ele continua sendo o mesmo Deus. É de eternidade a eternidade. Ele não tem princípio nem fim de dias, Ele simplesmente é eterno. Pastor, como é que se explica isso? Não tem como explicar. Ele é autoexistente, Ele existe por si mesmo. E Ele pode tudo? Não, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Ele é Deus. Eu não sei o nome dele direito. Aliás, a Bíblia apresenta títulos a respeito dele: Jeová, Yahvé, Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi, Resplandecente estrela da manhã, o Nazareno. Eu não sei. Eu só sei que Ele me ouve, que Ele me atende, que Ele me responde quando eu chamo por Ele. Faça isso em nome de Jesus.